Léo, se você pudesse dar um conselho para o Ronaldo, está na hora de parar mesmo, tá certo? Olha, é bem complexo o que está acontecendo em relação ao Ronaldo, o que está acontecendo em relação ao Corinthians e o que aconteceu com o Roberto Carlos. O que eu acho é o seguinte, tem pessoas que têm vontade de parar, mas não podem parar. Tem outras pessoas que podem parar, mas amam o futebol e não querem parar. Mas chega um momento em que as circunstâncias empurram para que você vai amadurecendo essa ideia, vai tomando uma decisão, em definitivo, de parar. Eu acho que o ano passado eu escutei uma entrevista, uma sofrida, mas uma muito boa entrevista do Ronaldo, dizendo a um repórter, a um jornalista, que teria que responder uma pergunta que ele fez, depois de operar 8 vezes, depois de sentir dores eternas e constantes, e ainda ter que se sujeitar a certas coisas. Eu acho que chegou um momento em que ele está pensando de uma forma mais familiar, mais particular. Ele não precisa ser protegido por segurança, ele não deve ser notícia negativa, ele deve, isso sim, ser lembrado por tudo aquilo que ele fez e acabou de fazer um gol maravilhoso aí na tela. Então eu acho que chega a hora que o ser humano, mesmo contra a sua vontade, é imperativo que ele tome uma decisão. Vai ser uma decisão positiva, porque ele poderá talvez ajudar o próprio futebol de uma outra maneira. Porque hoje o Ronaldo não é sinônimo de atleta profissional, ele é sinônimo de homem de negócio, de empresário, certo? Eu diria, de ídolo, de uma figura mais do que conhecida mundialmente e, felizmente, é brasileiro. Chico, o Palmeiras lidera o Campeonato Paulista, sofreu só 3 gols. Tem sido econômico, né? Marcou 12 gols até agora, mas sofreu só 3 gols. A gente trabalha forte ali no sistema defensivo. Eu, como sou volante, também atuo como zagueiro. A gente sabe que a marcação é fundamental. Hoje não tem mais jogador bobo, principalmente atacante, ainda mais no Campeonato Paulista. A gente sabe que qualquer vacilo os caras vão fazer o gol. E o Filipão, ele preza muito isso. Tanto é que a gente faz trabalho separado de zagueiro e volante quase que diariamente. Ele cobra muito, não só ele como Murtosa. Como é que é isso? A gente faz trabalho específico, cabeceio, carrinho para salvar a bola, antecipação, salto. Esse negócio são mais específicos para zagueiro e volante. Carrinho pela frente, né? Não nos jogadores, né? Bola cruzada dando carrinho para salvar. Assim, esse tipo de lance para que quando aconteça um ou outro lance no jogo, que são raros, você esteja preparado para corrigir. O Valdívia tem treinado, o que vocês, jogadores, têm percebido em relação ao Valdívia e como ele vai voltar, já que essa pode acontecer já até na próxima partida? Olha, o Valdívia, quando eu cheguei, eu treinei um pouco com ele, né, para pegar também preparo físico. E o que aconteceu com ele o ano passado, até o começo do ano, foi uma situação muito chata, de contusão, de contusão. E agora o Palmeiras deu um tempo maior de recuperação, então trabalhando com eles aos poucos. Mas que eu percebo que ele está com muito afim de voltar, nos treinos está se dedicando, não só com bola, mas também musculação, fortalecimento. E acredito que quanto antes ele voltar, para a gente é melhor. É um grande jogador, um grande meia, que com certeza pode decidir um jogo. Ô Chico, me diga uma coisa. Você vai jogar do que no Palmeiras? Quarto zagueiro, volante? O que você vai fazer no time? Está combinado alguma coisa com o Felipão ou vai entrar para onde precisar? A gente conversou quando eu cheguei, ao longo das semanas que eu estou aqui também. Estou treinando como volante, ele sabe que eu prefiro jogar ali, o ano que eu me destaquei mais o ano passado, mas também sei jogar terceiro zagueiro e foi uma posição que ele pediu para mim se eu poderia fazer. E com certeza, quando precisar, eu falei que vou estar apto a fazer isso, tanto é que no jogo ontem eu entrei de volante, né? E a princípio acredito que seja como um volante, como mais primeiro volante, que a gente tem bastante segundo volante. Nos últimos dias, um assunto que ocupou aí o noticiário do Palmeiras, você está chegando agora, claro, mas é a boa notícia de que todos os salários estão em dia e toda a premiação
em dia, enfim, direitos de imagem. O Palmeiras conseguiu pagar uma novela que vem se arrastando há muito tempo. Os jogadores reclamavam, enfim, o elenco reclamava. Mas agora as informações apontam que está tudo em ordem. É isso? Olha, isso não posso falar porque eu cheguei faz 2 O semanas. que você ouviu lá? Mas o que me falaram é que está tudo em dia, a diretoria passou para mim, os jogadores também. E é isso que eu posso falar para vocês, que está tudo em dia. O que já é uma boa notícia. Aliás, um time campeão se faz a partir daí, pagando salários. Agora, eu queria saber do Emerson Leão, né, como técnico de futebol, que você perguntar para o Chico aqui, o Palmeiras vai entrar agora nessa fase de 2 competições de forma simultânea, né, tem Copa do Brasil e Campeonato Paulista, que muita gente fala que não é importante, mas se perder a cobrança vem. E o elenco do Palmeiras é um elenco não tão numeroso assim. Como é que o treinador decide, Leão, do que fazer numa situação como essa? Tem mesmo esse lado da prioridade? O Filipão, será que está quebrando a cabeça com o elenco reduzido, entrando agora numa Copa do Brasil? Sinceramente, Rafa, eu não gosto de prioridade. Eu acho que um clube profissional e os grandes clubes do Brasil tem que ter um grupo de trabalho suficiente para jogar mais de uma competição. Porque sempre se jogou uma competição. O que eu vejo agora é que todo mundo fala que os jogadores jogam muito. São várias competições, mas no fim do ano você vai somar todas as competições, 70 jogos. Se jogava mais anteriormente. Verdade. E não tinha prioridade. A prioridade, eu diria, você vai disputar a final da Libertadores e você tem um jogo num campeonato regional contra um time pequeno. Aí você preserva. Aí tudo bem, mas você tem que ter uma preparação para isso. Eu não gosto, sinceramente eu não gosto, porque eu não gosto de derrota. Nenhum treinador gosta de derrota, nenhum torcedor, nenhum atleta. E nenhum presidente, nenhum vice-presidente, nenhum diretor de futebol. Muito menos jornalista quando torce para algum time. Então, o que significa? Você tem que jogar para vencer. E o máximo que você tiver para vencer, você tem que colocar em campo. O São Paulo está apostando muito nos meninos que vão voltar da seleção. Casimiro, o Lucas, o William José e tem mais um. Qual é o meia, né? Quem? O William também, que jogou. O Henrique. O Bruno Vini está machucado e tal. Dá para essa molecada chegar e encarar isso ou é meio complicado? Dá sim. Eu sou partidário que dá, porque eu vejo esses moleques jogarem, a dinâmica que eles têm, a modificação de postura, de correr, o pensamento e o raciocínio em velocidade, eu acho que isso é fruto da juventude. Agora, é aquilo que nós falamos, uma grande equipe tem que ter muita gente boa. E a chegada desses garotos vai aumentar a quantidade de gente boa nas grandes equipes, principalmente no São Paulo. Nós vimos de madrugada eles realizarem um sucesso tremendo, o Lucas fazendo aquilo que bem entende, não só com a velocidade, com o chute, com a inteligência e com a disciplina tática. Eu acho que só tem a ganhar do São Paulo com a chegada deles. O que você pensa do Rivaldo? Aonde pode chegar o Rivaldo no São Paulo? Eu vou ser clone do Karsug, que eu admiro tanto. Ele diz sempre o seguinte: vamos esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Eu lembro que aqui mesmo eu respondi sobre o Ronaldo, certo? Se ia acontecer ou não. Sobre o Rivaldo. Primeiro jogo, maravilhoso. Fez mais 2 jogos, médios, certo? Mas de todos, ele é o que chegou mais inteiro. E ele é o que mais humilde. Ele é o que mais, eu diria, tem um pequeno complexo até em relação ao Brasil, porque ele foi tanta coisa e tão bom jogador para nós no Mundial e no exterior e foi pouco reconhecido. Sabe jogar então, ele sabe muito. Então, ele quer mostrar um pouco, mais uma vez, com a idade que ele tem. Algo que não precisaria, mas não precisaria, mas que gostaria de mostrar. Então, eu acho que é só por isso que ele aceitou o convite do Rogério Ceni.